bem, pessoal, então vamos falar da parte de software, vamos falar dos programas, dos recursos de programação que estão instalados e disponíveis em um computador. O software é o que a gente chama de parte lógica do sistema. O hardware é a parte física, né? Pode ser tocada, o hardware pode ser mensurado fisicamente, e a parte lógica é a parte virtual, digamos assim. Lembre-se que você pode tocar um DVD, você pode tocar o pendrive, mas não pode tocar os programas ou arquivos que ali estejam armazenados. Portanto, software é a chamada parte lógica ou virtual do sistema, é o conjunto de programas instalados em um computador ou rede, e este conjunto todo pode ser dividido em até 3 categorias, sendo que, na maior parte do tempo, nós, você e eu, só trabalharemos com programas de 2 dessas 3 categorias. A primeira categoria é chamada software de sistema. E aí nós temos, como exemplo, os sistemas operacionais e os chamados drivers de equipamentos. Bom, 2 informações para a gente acrescentar aqui. Primeiro, sistema operacional é o único programa considerado essencial para o funcionamento de um computador. Então, se nós pensarmos em todos os itens essenciais para o funcionamento de um computador, nós chegaremos a 4. 3 de hardware, processador, memória RAM e memória ROM. E 1 item de software, que é o sistema operacional. Sem sistema operacional, um computador não funciona. Por quê? O que o sistema operacional tem de características fundamentais para garantir este conceito, esta associação à ideia de essencialidade? Bom, em primeiro lugar, o sistema operacional, ele oferece, primeiro, o que a gente chama de interface usuário-máquina. Ou seja, o ser humano, o usuário, ele não conhece a linguagem de funcionamento de um computador, a linguagem operacional de um computador. E o computador, o equipamento, o hardware também, por sua vez, não reconhece a linguagem humana. Você não pode falar com o seu computador, professor, mas eu posso falar, eu tenho hoje um negócio, eu ponho lá, falo no microfone, ele entende, ele faz. Pode até ser, mas tudo por causa do sistema operacional. A máquina não reconhece a linguagem do usuário e vice-versa, mas é evidente que essa comunicação e essa interação ocorre. Tanto é verdade que nós executamos comandos que são obedecidos e processados pela máquina e os resultados são apresentados. Isso porque nós temos a chamada interface. A interface seria o intermediário, o meio de campo, o tradutor. O sistema operacional é um programa criado, claro, pelo ser humano este que também criou a máquina. Portanto, eu e você, como usuários de sistemas, nós não compreendemos o funcionamento e o linguajar de uma máquina, mas pessoas com autoconhecimento técnico conhecem. Então alguém criou um sistema operacional, um programa que aprendeu a língua do usuário e aprendeu a língua da máquina. E é por causa dele, sistema operacional, que o usuário solicita, exige, manda, comanda a máquina que obedece e executa os comandos recebidos. Se não houvesse sistema operacional num computador, este relacionamento usuário-máquina não poderia existir e, portanto, eu poderia dar todos os comandos do mundo que o meu computador não entenderia o que eu estou pedindo e, portanto, não executaria o que quer que seja. Mas não bastasse essa, tem uma outra situação, que é a seguinte: nós, os chamados usuários, nós somos os donos do pedaço, nós somos os mestres do computador. Nós mandamos, o computador obedece, ou deverá obedecer. Mas,
Quando o seu computador ele funciona de maneira diferente da esperada ou quando ele não funciona, você provavelmente não terá o conhecimento necessário para resolver isto. Significa dizer também que quando você está trabalhando com o seu computador na execução de qualquer tarefa, em momento algum você sabe, você tem a pura noção se aquilo está sendo feito correta ou incorretamente, se o funcionamento da máquina é adequado ou inadequado. Um exemplo bem básico. Você não sabe se o seu computador está operando com uma temperatura acima do limite ou abaixo do limite. Provavelmente você vai perceber. Por quê? Porque quando o limite da temperatura for ultrapassado, a máquina trava. Travar não é legal, mas é um sistema de defesa do computador. Travar significa melhor eu parar, porque se eu continuar, isso aqui vai virar um problema maior ainda. Então, se nós damos comandos e a máquina obedece, mas nós não gerenciamos o funcionamento de um computador. Nós não sabemos controlar as tarefas que estão em desenvolvimento. E é para isso que nós temos o sistema operacional. Ele seria o gerenciador ou o controlador do sistema. E quando eu digo gerenciador do sistema, estou me referindo, portanto, a hardware, ou seja, o equipamento, mais o software. Então você abre o Word, produz um arquivo. Quem te ajuda a produzir o arquivo? O Windows, porque na verdade o Windows fica lá gerenciando tudo que o Word está fazendo. A gente não enxerga isso na tela, mas lá por baixo é o que está acontecendo. Depois de pronto você executa o comando imprimir. Não é o Word que manda a impressora fazer isso, é o Windows. Ele pega o arquivo, entrega lá na mão da impressora, diz o que ela tem que fazer e fica gerenciando a tarefa para que a impressora cumpra o que foi determinado. Se não houvesse gerenciador do sistema, o sistema não funcionaria e, portanto, também não haveria a razão de existir esse negócio chamado computador. Qualquer uma dessas duas circunstâncias faz do sistema operacional um item obrigatório no seu computador. Então, se amanhã nós não precisarmos mais dele, porque não precisamos mais de uma interface, ele continua obrigatório porque ele gerencia. Se amanhã ele não gerenciar, ele continua obrigatório por causa da interface. Ele não é obrigatório pela soma dessas duas características. Ele é obrigatório por qualquer uma dessas características. Tá legal? Muito bem, esse é o sistema operacional. O que são os chamados drivers de equipamentos? A sua impressora, ela precisa de um ajudante, de um programa ajudante para conversar com o sistema operacional. E este programa auxiliar dos periféricos é chamado driver. Então, alguém diz assim, professor, está acontecendo uma coisa muito maluca no meu computador. Eu mando imprimir um arquivo do Word e ele imprime. Não é que ele não imprime, não. Ele imprime, mas imprime algo completamente diferente do arquivo que eu mandei imprimir. Será que o problema está na impressora? Não, o problema não está na impressora. Se a impressora tivesse um problema, o equipamento, ela não imprimiria. Se o que ela imprime é diferente do que você mandou imprimir, significa que o driver da impressora está errado. Está desatualizado ou está errado no seu computador. Ou seja, o programa que recebe a informação do sistema operacional e converte para um padrão que a impressora reconheça, ele não está fazendo esse trabalho adequadamente. Então, o driver está corrompido, o driver está errado, você comprou uma impressora da marca A, mas instalou um driver da marca B, não vai funcionar, né? O driver está desatualizado. O programa de controle de um periférico chama-se driver. Então, esses são os chamados sistemas de... software de sistema. Depois nós temos os chamados aplicativos,
E os aplicativos são os programas que nos ajudam na execução de tarefas diversas. Então nós temos processadores de texto e planilhas de cálculo, aí nos exemplos, nós temos os gerenciadores de apresentação, sistemas de banco de dados, nós temos os navegadores de internet, para citar alguns dos mais comuns. E a terceira categoria, em termos de software, são os chamados softwares de programação. São programas que alguém utilizará para a criação de novos programas. Ué, professor, que estranho isso, hein? Eu uso um programa para criar um programa? Como assim? Ora, se você sair da informática, abstrair o conceito, você vai ver o seguinte. Vamos imaginar que você tem uma linha de produção de, digamos... sei lá, uma coisa, eu queria usar uma coisa até bem fora do normal, que eu normalmente utilizaria, mas tanto faz, de uma serra elétrica, uma máquina que produza serras elétricas. É uma máquina que está produzindo uma máquina, a serra elétrica é um equipamento, é uma máquina, por assim dizer. Então, uma máquina que produza computadores, computador é uma máquina. Então, se você tem máquinas que produzem máquinas, por que você não vai ter programas que produzam não, né? Mas enfim, que são utilizados para a criação de outros programas. A ideia é justamente essa, né? Então, nós temos aí alguns exemplos, mas é só como lembrança de nomes e não realmente de conhecimento, os assemblers, os compiladores, enfim, programas, softwares que produzem ações que servem para a criação de outros programas. Como eu disse, a maior parte de nós não alcança no seu cotidiano as três categorias. A primeira categoria, obrigatoriamente, se você já usou algum computador na vida, já usou a categoria, porque o software de sistema envolve o exigido sistema operacional, e não só nas provas de concurso como na vida real, os aplicativos, a categoria dos aplicativos também tem uma parte bastante importante, né, no nosso conjunto de informações, tá? Bom, seguinte, vamos imaginar apenas uma questão. Professor, sistema operacional e drivers, voltando na categoria, se muda o sistema operacional, muda o driver? Aí você vai dizer, você mesmo responde, não, porque professor, eu já passei por essa circunstância, tem hora que muda, tem hora que não muda, tem hora que é assim, tem hora que é assado. O que acontece, pessoal? Olha só, você trocou o seu antigo Windows 7 pelo Windows 8, numa determinada oportunidade da sua vida. E um equipamento qualquer, uma impressora, um scanner, continuou funcionando normalmente, não houve... Aliás, agora que você está se tocando é mesmo, professor, já aconteceu isso. Porque a gente só percebe quando é errado, né? Beleza. Depois de um tempo, você trocou para a versão 10 do Windows, mais recentemente. E quando você trocou para a versão 10 do Windows, a impressora parou de funcionar. Aí você diz, professor, agora eu não sei. O driver está associado ao sistema operacional ou não está? Porque, pessoal, os aplicativos não estão. É comum que alguém diga assim, mas professor, se eu uso o Windows 10, eu vou ter que migrar para o pacote Office 2010? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então eu uso o Windows 10 com o pacote Office 2010 ou 2013. Eu uso o Windows 7 com o pacote Office 2010 ou 2013 também. Os aplicativos não têm correlação com o sistema operacional. Qualquer questão de prova que diga que uma vez que o sistema operacional seja atualizado, os aplicativos terão que ser atualizados também, por exemplo, está errada. E os drivers? Os drivers, mas eu vou dar uma resposta, não vou tirar da reta não. Ora sim, ora não. Depende, se for essa a abordagem da banca, abordagem bem detalhista, cabe ao fabricante do periférico desenvolver o driver para um determinado sistema operacional. Então veja, se eu hoje abrir uma empresa de impressoras novinha em folha, não comprei já uma marca conhecida no mercado, não, estou criando minhas próprias impressoras.
criei uma única impressora por enquanto, um modelo. É possível que eu desenvolva um software de controle para ela, o chamado driver, que seja compatível com Windows 7, 8 e 10. Então, você compra a impressora, vem um disco para instalar o driver e você instala. Não apareceu tela de escolha nenhuma. E aí você então instala simplesmente, e se o seu Windows é o 7, é o 8 ou é o 10, funciona normalmente. Daqui a um tempo a Microsoft lança o Windows 16, eu não sei qual vai ser o 9 do próximo, porque depois do 8 pulou para o 10, sei lá, não pulou o 9 porque a numerologia não favorece, não sei. Vem o Windows 16. Quando o Windows 16 é lançado, a minha impressora já está no mercado faz um tempo, e o driver que funciona com o 7, o 8 e o 10 já está configurado. Mas esse driver pode não funcionar com o 16. Aí eu vou ter que criar um segundo driver, um específico para o Windows 16. Então, a resposta sempre mais completa em termos de driver é: uma vez que o driver uma vez que o sistema operacional é alterado, o driver deverá ser atualizado? Não, não necessariamente. Mas a banca vai ter que falar tudo isso aí. Não necessariamente, alguns drivers podem funcionar em diversas versões do sistema operacional. Agora, vamos imaginar, a banca não vai te dar duas alternativas, A e B, sim ou não. Tá? Mas vamos fazer de conta. Responda exclusivamente com sim ou não. Uma vez que o sistema operacional é alterado, o driver deverá ser atualizado? Se a pergunta é simplesmente essa e a resposta tem que ser dada monossilabicamente, então a resposta é sim. Professor, mas você mesmo disse que tem horas que funciona mesmo mudando. Verdade. Mas, em princípio, novos sistemas operacionais possuem novos mecanismos de funcionamento e os drivers, ou seja, os programas de controle, precisam ser também alterados. Porque este ou aquele equipamento não precisou, não quer dizer que, por regra geral, não precise. Então, a gente tem que só tomar cuidado com esse último detalhe para saber de que jeito, digamos assim, de que jeito a banca vai abordar os itens. Tá legal? Muito bem, pessoal. Então, a parte de software nós encerramos por aqui. Um abraço.